Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nunca viu sua filha de 5 anos dar um passo sequer. Até o dia em que chegou em casa e encontrou a babá fazendo algo que nenhum médico havia pensado. Se você, assim como eu, acredita que os maiores milagres acontecem quando menos esperamos, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para que essa história chegue em mais pessoas que precisam de esperança e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber onde vocês estão. Agora vem comigo que essa história vai mexer com seu coração. Você já parou para pensar no que realmente importa na vida? Ricardo acreditava que sabia a resposta. Aos 37 anos, tinha construído um império com as próprias mãos. A mansão dele tinha vista para o mar, dessas que você vê nas revistas de gente rica. A garagem parecia uma concessionária de carros importados. O banco ligava para ele, não o contrário. Mas toda manhã, quando acordava e olhava pela janela do quarto, Ricardo sentia um vazio no peito que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher. Era como se tivesse um buraco na alma, porque ali, na cadeirinha de rodas cor-de-rosa, estava sua princesa de 5 anos, Sofia, brincando sozinha no jardim. Sofia nasceu diferente. Uma condição rara na coluna que fez os médicos balançarem a cabeça desde o primeiro dia. Ela pode nunca andar, Sr. Ricardo. As palavras do doutor ecoaram na sua mente por 5 anos seguidos. 5 anos de hospitais que cheiravam a desinfetante. 5 anos de salas de espera geladas, de cirurgias que prometiam milagres e não entregavam nada. A menina era um anjo. Nunca chorava, nunca reclamava. Quando a agulha da fisioterapia doía, ela só apertava a mãozinha do pai e sussurrava: "Tá tudo bem, papai. Eu sou forte." Mas Ricardo via nos olhinhos castanhos dela a tristeza que ela tentava esconder. Especialmente quando eles iam ao parque e outras crianças corriam, pulavam, brincavam de o pique-esconde. Sofia ficava ali, na cadeirinha, assistindo a vida passar. E o coração de Ricardo se despedaçava um pouquinho mais a cada dia. "Por que comigo, Deus? Por que com minha princesa?" Era a pergunta que ele fazia toda noite, olhando para o teto do quarto vazio. Porque vazio mesmo ele estava, desde que a esposa foi embora, quando Sofia tinha só 2 aninhos. "Eu não nasci para isso, Ricardo." Foram as últimas palavras dela antes de fazer as malas, como se uma criança especial fosse um defeito de fábrica que você pode devolver, como se o amor tivesse prazo de validade. Então Ricardo fez o que sabia fazer melhor. Trabalhou. Trabalhou como um condenado. Cada contrato fechado, cada negócio milionário era uma tentativa desesperada de comprar a cura que não existia, como se o universo fosse fazer uma troca. "Me dá mais dinheiro que eu devolvo as pernas da sua filha." Mas não funcionava assim. À noite, na hora de colocar Sofia para dormir, Ricardo tinha um ritual sagrado. Sentava na beirada da caminha, segurava as perninhas pequenas e macias dela entre as mãos grandes e calejadas e sussurrava como uma oração: "Um dia, minha princesa, um dia você vai correr por essa casa toda, vai brincar de esconde-esconde comigo, vai dançar no seu casamento." Sofia sempre sorria e respondia: "Eu sei, papai, eu sei que um dia vou voar." Mas quando ela fechava os olhinhos e dormia, Ricardo ficava ali no escuro, com uma dúvida cruel roendo seu coração como uma praga. Será que esse dia ia chegar mesmo? Ou era só um pai desesperado se agarrando numa esperança que não existia? Até que numa manhã de segunda-feira, cansado de carregar o mundo nas costas sozinho, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ia procurar alguém para ajudar a cuidar de Sofia, sem imaginar que estava prestes a encontrar muito mais do que uma simples babá. Apareceu na porta da mansão de Ricardo naquela manhã de terça-feira. Algo no ar mudou. Não era só o perfume suave de flores que ela usava, nem o sorriso sincero que iluminava o rosto.
Era algo nos olhos dela, uma sabedoria que não combinava com a idade. Ricardo tinha entrevistado 15 candidatas naquela semana, todas iguais, currículo na mão, falando de experiência, de referências, de quanto cobravam por hora. Tratavam Sofia como um trabalho, um desafio médico, uma responsabilidade pesada. Clara foi diferente desde o primeiro segundo. Quando Ricardo a levou para conhecer Sofia, que estava brincando com bonecas no tapete da sala, as outras babás tinham ficado de pé, conversando por cima da menina como se ela não estivesse ali. Clara não. Ela se ajoelhou no chão, na altura dos olhinhos de Sofia, e disse com uma voz doce como mel: "E aí, princesa, quer ser minha amiga?" Sofia parou de brincar. Olhou para a moça desconhecida com aquele jeitinho desconfiado que criança. "Tem." Mas então aconteceu algo que fez o coração de Ricardo pular uma batida. Sua filha sorriu. Não era qualquer sorriso, não. Era daqueles que nascem lá de dentro, que fazem os olhos brilharem. Um sorriso que Ricardo não via há meses. "Você tem cara de quem gosta de aventura." Clara continuou, sentando no chão como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Apostei que você é corajosa que nem as princesas dos filmes." E foi ali, naquele tapete florido da sala, que a mágica começou. Clara não via Sofia como uma menina quebrada. Não olhava para a cadeira de rodas com pena ou com aquela cara de coitadinha que todo mundo fazia. Ela via uma criança de 5 anos que tinha fome de brincar, de rir, de ser feliz como qualquer outra. "Seu pai me disse que você não pode andar", Clara falou numa tarde, enquanto as duas organizavam uma casinha de bonecas. "Mas sabia que existem outras formas de voar?" Sofia ficou curiosa, com aqueles olhinhos brilhando. "Como assim, tia Clara?" Então Clara fez algo que nenhum médico, nenhum especialista caríssimo tinha pensado em fazer. Ela ensinou Sofia a voar com a imaginação. Todos os dias eram uma aventura nova. A cadeira de rodas cor-de-rosa se transformava numa nave espacial prateada, cortando o espaço em busca de planetas perdidos. "Atenção, comandante Sofia! Alienígenas à vista!" Clara gritava, fazendo vozes engraçadas de ET, e Sofia ria tanto que a casa inteira vibrava de alegria. Na segunda-feira, elas eram piratas corajosas, navegando pelos 7 mares em busca do tesouro perdido. A cadeira virava um navio, o jardim virava o oceano e as duas cantavam músicas de pirata desafinadas, rindo até doer a barriga. Na terça, eram princesas salvando reinos encantados. Na quarta, astronautas. Na quinta, detetives resolvendo mistérios. Sofia esquecia completamente que não podia andar. Ela estava ocupada demais sendo feliz. Ricardo observava tudo do escritório, tentando trabalhar, mas toda hora parava para escutar. Pela primeira vez em 5 anos, a casa tinha vida. Tinha risada de criança ecoando pelos corredores. Tinha a voz de Sofia gritando de alegria. "Mais rápido, tia Clara! Os dragões estão chegando!" E Clara tinha um segredo. Todo mundo achava que ela ia embora depois que Sofia dormia, mas ela não ia não. Ficava ali, no computador da cozinha, pesquisando até altas horas. Lia sobre a condição de Sofia, assistia vídeos de fisioterapia, estudava técnicas que nem os médicos conheciam. Ela tinha um plano, uma ideia louca, diferente de tudo que já tinham tentado. O que Ricardo não imaginava é que Clara estava prestes a fazer algo revolucionário, algo que ia além de remédios e cirurgias, algo que nasceu do coração e que mudaria tudo para sempre. Caríssimos não tinham. Ela sabia que às vezes o coração consegue curar o que a ciência não alcança. Durante semanas, sempre quando Ricardo se trancava no escritório para trabalhar, Clara começou uma rotina especial com Sofia. Mas se você espiasse pela fresta da porta, ia achar que elas estavam apenas brincando. E era exatamente isso. Era brincadeira pura, sem medo, sem dor, sem aquela tensão de hospital que Sofia conhecia tão bem. "Sofia, vamos brincar de estátua musical?"
Clara ligava o som bem alto, aquelas músicas animadas que fazem qualquer um querer dançar. Então ela segurava as mãozinhas pequenas e quentes da menina e, com todo o cuidado do mundo, ajudava Sofia a ficar em pé, apoiadinha na parede da sala. Quando a música parar, você vira estátua, tá bom? Clara gritava por cima da música, e Sofia ria tanto, mas tanto, que esquecia completamente que estava usando as perninhas. Não era fisioterapia, não. Era diversão. Quando a música parava, Sofia ficava paradinha como uma bonequinha, fazendo caretas engraçadas que deixavam Clara morta de rir. Agora vamos dançar que nem as princesas do filme. E lá iam as duas, Sofia de pé, apoiada, mas de pé, balançando o corpinho no ritmo da música. Os pezinhos tentavam seguir o compasso, as mãozinhas se mexiam no ar, e Sofia se sentia a princesa mais linda do mundo. Agora é hora do robô maluco. Clara inventava movimentos mecânicos e engraçados. Braço pra cá, perna pra lá, tudo meio travado como um robô enferrujado. Sofia imitava tudo, rindo até perder o fôlego, sem perceber que estava fortalecendo músculos que dormiam há anos. O segredo de Clara era simples. Ela só brincava quando Sofia estava feliz. Se a menina acordava meio tristinha, faziam outra coisa. Se estava cansada, paravam na hora. Tá bom por hoje, princesa. Que tal desenharmos um pouco? Clara entendeu algo que nenhum doutor de jaleco branco tinha percebido. Sofia precisava querer tentar, não ser obrigada a tentar. Precisava esquecer que aquilo era um tratamento. Precisava sentir que aquilo era vida, era alegria, era coisa de criança feliz. E sabe o que aconteceu depois de 2 meses dessa rotina secreta? Algo que faria qualquer médico engolir o diploma. As perninhas de Sofia começaram a despertar. Primeiro foram pequenos tremorzinhos. Depois, uma força nova que ela mesma não entendia. Sofia conseguia ficar de pé por mais tempo sem se cansar. Conseguia dar um passinho vacilante. Depois, 2, sempre apoiada, sempre rindo, sempre achando que era só mais uma brincadeira. Tia Clara, olha, minha perna mexeu sozinha. Sofia gritava, espantada, como se tivesse descoberto um superpoder. Clara segurava a emoção no peito. Mordia o lábio para não chorar de alegria ali na frente da menina. Cada progresso era um milagre pequenininho, um pedacinho da esperança se tornando real. Mas Clara não contou nada para Ricardo. Queria ter certeza absoluta. Queria que fosse uma surpresa tão linda, tão inacreditável, que ele nunca mais esquecesse. Toda noite ela anotava num caderninho escondido. Sofia ficou de pé por 3 minutos hoje. Deu 2 passos apoiada. Sorriu o tempo todo. Mas o que estava prestes a acontecer naquela tarde chuvosa de quinta-feira ia superar até os sonhos mais impossíveis daquele pai, que já tinha perdido a conta de quantas vezes chorou em silêncio. Espera, quando o coração já está cansado de tanto esperar. Ricardo saiu mais cedo do escritório naquela tarde. Estava exausto. Mais uma reunião chata, mais um dia fingindo que os negócios importavam mais que tudo. A chuva fina batia no para-brisa do carro enquanto ele voltava para casa, pensando na filha, na Clara, em como a vida tinha ficado menos pesada desde que ela chegou. Quando estacionou na garagem, algo diferente estava no ar. Não sabia explicar o quê. Era como se a própria casa estivesse respirando diferente. Ricardo abriu a porta da frente devagar, como sempre fazia para não assustar Sofia. Tirou os sapatos, afrouxou a gravata. Mas quando se aproximou da sala, seus pés pararam sozinhos. Ouviu algo que fez cada célula do seu corpo acordar de uma vez. Clara estava cantando baixinho, uma daquelas cantigas de ninar que mãe canta. Mas não era isso que deixou Ricardo em choque. Era o som da risada de Sofia. Uma risada diferente, mais livre, mais em movimento. Com o coração batendo que nem tambor, Ricardo caminhou na ponta dos pés até a porta da sala. Espiou pela fresta e o que viu fez o mundo parar. Clara estava deitada no chão, de bruços, os braços estendidos como se fosse receber o maior presente da vida. E Sofia,
Sua pequena, frágil, impossível Sofia estava de pé sozinha, sem apoio, sem cadeira, sem nada. Só ela, as perninhas tremendo um pouquinho, mas firme. Vem, princesa, você consegue. Mais um passinho. Clara sussurrava, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sorrindo como um anjo. E Sofia, com uma concentração que Ricardo nunca tinha visto, deu um passo de verdade. Trêmulo, inseguro, mas real. Depois outro, e mais outro. Ricardo segurou na parede para não desmoronar ali mesmo. As lágrimas vieram de uma vez, quentes, grossas, lavando 5 anos de dor. 5 anos esperando, 5 anos rezando, 5 anos achando que talvez Deus tivesse esquecido dele. E ali estava o milagre, acontecendo no tapete florido da sala, com sua filha caminhando como se tivesse nascido para isso. Não eram passadas de bailarina, não. Eram cambaleantes, as perninhas ainda lembrando como era que fazia. Mas eram dela. Eram os primeiros passos da sua princesa. Quando Sofia finalmente chegou nos braços de Clara, as duas desabaram em lágrimas de alegria. Eu consegui, tia Clara! Eu consegui andar! A voz da menina ecoou pela casa como a música mais linda que Ricardo já tinha ouvido em toda a vida. Ele não aguentou mais ficar escondido. Entrou na sala, as lágrimas descendo sem pressa pelo rosto, o peito explodindo de uma felicidade que não cabia dentro dele. Sofia olhou para o pai, ainda agarrada no pescoço de Clara, os olhinhos brilhando como 2 estrelas. Papai, olha, eu sei andar que nem as outras crianças. E então ela fez algo que Ricardo vai lembrar até o último dia da sua vida. Soltou Clara e tentou ir até ele, cambaleando, tropeçando um pouquinho, mas caminhando. Caminhando de verdade. Ricardo se ajoelhou no chão, abriu os braços e sua filha caminhou até ele. Quando ela chegou, ele a pegou no colo e chorou como nunca tinha chorado. Não de tristeza, mas de uma alegria tão grande que doía. Naquele momento, olhando nos olhos molhados de Clara, Ricardo entendeu que Deus não tinha mandado só a cura para sua filha, tinha mandado o amor da sua vida também. Aquela tarde mágica que mudou tudo. E se você entrasse na casa de Ricardo hoje, ia encontrar algo que ele nunca pensou que fosse possível. O som de pezinhos correndo pelos corredores. Sofia agora corria pela casa toda. Não era uma corrida perfeita. Ainda tropeçava às vezes. Ainda precisava se apoiar no sofá quando cansava. Mas ela corria. Corria atrás da bola no jardim, corria para mostrar para o pai o desenho que fez, corria só pela alegria de sentir os pés tocando o chão. A casa estava viva de novo, cheia de risadas, de travessuras, de barulho bom de criança feliz. Sofia voltou a ser o que sempre deveria ter sido. Uma menina de 5 anos normal, fazendo arte, derrubando copos d'água, escondendo brinquedos embaixo da cama. E Clara continuou ali, mas não era mais babá, não. Era família. Era aquela pessoa que você olha e pensa, como eu vivi sem ela até hoje. Ricardo percebeu quando foi que se apaixonou de verdade. Não foi só pela mulher que devolveu os passos da filha dele, foi pela pessoa incrível que Clara sempre foi. Ela não fez milagre para ganhar dinheiro ou aparecer no jornal. Fez porque seu coração não conseguia ver uma criança triste. Fez por amor puro, desses que a gente acha que só existe em filme. Numa noite de dezembro, quando o ar estava gostoso e as estrelas pareciam diamantes no céu, Ricardo tomou coragem. Tinha acabado de colocar Sofia para dormir. A menina agora subia as escadas sozinha, pisando degrau por degrau como se fosse a coisa mais natural do mundo. Clara! Vem cá na varanda comigo? Ele chamou, o coração batendo como adolescente apaixonado. Eles se sentaram naquelas cadeiras de balanço que Ricardo tinha comprado anos atrás, mas nunca tinha usado. A brisa da noite era suave, carregava o cheiro das flores do jardim que Clara tinha plantado. Clara, Ricardo começou, a voz meio trêmula, você mudou nossas vidas de um jeito que eu nunca vou conseguir agradecer direito.
Você trouxe minha filha de volta para a vida. Clara sorriu, daquele jeito simples dela. Você não me deve nada, Ricardo. Eu amo vocês dois. Amo de verdade. E foi nessa hora que Ricardo soube que não podia esperar mais nem um dia. Se levantou da cadeira, o coração quase saindo pela boca, e fez algo que nunca imaginou que faria de novo. Se ajoelhou. Do bolso da camisa, tirou um anel. Não era dos mais caros da joalheria. Era simples, delicado, mas escolhido com todo o amor do mundo. Clara, ele disse, olhando bem. Nos olhos dela, você trouxe a caminhada para minha filha e o amor de volta para o meu coração. Quer casar comigo? Quer ser mãe da Sofia oficialmente? Quer ser minha família para sempre? As lágrimas de Clara foram a resposta mais linda que ele podia esperar. Lágrimas de alegria que brilharam no reflexo das estrelas. Sim, Ricardo, 1000 vezes sim. Claro que quero! Foi nessa hora que eles ouviram um barulhinho na porta. Sofia apareceu de pijama, o cabelo todo bagunçado, com aquele sorriso maroto de quem estava escutando conversa de adulto escondida. Agora, a tia Clara vai ser minha mamãe de verdade? Ela perguntou, correndo para os braços dos dois. Ricardo e Clara riram, choraram e abraçaram aquela menina que tinha juntado suas vidas de um jeito que só Deus sabe explicar. E foi assim que uma história que começou com tanta dor virou a família mais linda que o amor consegue criar. Às vezes os milagres chegam disfarçados de pessoas simples, no momento que a gente mais precisa. Hoje, 2 anos depois, se você passar na frente da casa deles, vai ouvir Sofia gritando: "Papai, mamãe, olha como eu corro rápido!" E vai ver Ricardo sorrindo, percebendo que a verdadeira riqueza da vida não está no banco. Está nos abraços que ele ganha todo dia da esposa e da filha que ama. Uma história que ensina que quando o amor verdadeiro chega, ele não só cura o que está machucado, ele transforma tudo numa coisa ainda mais bonita do que a gente sonhava. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, se inscreve no canal, deixa seu like e clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado. Tem mais histórias lindas esperando por você, porque toda vida tem uma história que vale a pena ser contada. E você vale a pena conhecer todas elas.